E o tema de hoje é: renove o seu amor por Cristo. Algo que está precisando ser renovado é porque se desgastou. Então renove o seu amor por Cristo. O nosso texto aqui inspirativo, Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37, diz o seguinte: Jesus diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença por meio desta oração e clamamos ao Senhor Deus misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento Teu nessa noite e apenas como instrumento. Que o Senhor fale através de mim e que nossas mentes e nossos corações estejam completamente abertos, receptivos, como solo fértil para receber a Tua palavra, que é a semente. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Então, queridos, nós acabamos de ler aqui o relato de Jesus dizendo qual é o maior mandamento de todos e o mais importante. Ou seja, é como se a pergunta fosse: Deus, Jesus, qual é a coisa mais importante que nós podemos fazer com a nossa vida? E Jesus diz: a coisa mais importante que você deve fazer com sua vida é amar a Deus, mas amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. A frase aqui, no texto original, escrito no grego, a frase aqui, que foi traduzido como a partir da alma, ou com toda a sua alma, é a palavra ekpiske, que significa, ou que também poderia ser traduzido como a partir da alma ou a partir do fôlego. Ame ao Senhor a partir do fôlego. Nós poderíamos parafrasear essa frase de Jesus, seguindo essa interpretação a partir do grego, da seguinte forma: ame ao Senhor com toda a sua alma até perder o fôlego. É algo intenso, é como uma paixão, é um amor arrebatador. Não é amar a Deus apenas, mas é amar a Deus de todo o teu coração. Queridos, então não basta apenas amar a Deus, você tem que amar a Deus com todas as suas forças. Agora veja o que Jesus tem a dizer sobre pessoas que amam a Ele, mas o amam de uma forma moderada, sem ser de forma arrebatadora, sem ser de todo o coração. Olha o que Ele tem a dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Diz assim o texto: porém, tem uma coisa contra vocês. Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele diz: porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Gente, olha que palavra forte de Jesus. Ele está dizendo assim: eu tenho algo contra vocês, eu tenho uma queixa, uma acusação contra vocês. E o que eu tenho contra vocês é que vocês não me amam como me amavam antes, como me amavam no princípio. Observe que o que Jesus está repreendendo aqui não é dizendo vocês não me amam mais. Jesus não está dizendo que a igreja de Éfeso não o amava mais. Ele está dizendo: vocês não me amam como me amavam no início. Em outras versões vai ter: vocês perderam o primeiro amor. Vocês não me amam como me amavam no início, quando vocês me conheceram. Então aquela igreja ainda amava Cristo, mas não amava de todo o coração,
com toda a alma, até perder o fôlego. E assim como a igreja de Éfeso, que Jesus está se referindo aqui em Apocalipse, muitos de nós, no nosso tempo, na nossa igreja, entre nós tem muitos que estão perdendo o primeiro amor por Jesus, pelo corpo de Cristo que é a igreja, pelo reino de Deus, pelas coisas eternas. E Deus hoje quer falar conosco sobre renovar esse amor, sobre restaurar o primeiro amor, para que nós voltemos a amá-lo como nós amávamos no princípio. Princípio quando? Quando conhecemos. Todo aquele que teve o encontro verdadeiro com Jesus, no princípio ficou apaixonado por Ele. No princípio se sentiu eufórico com o relacionamento com Jesus. Mas com o passar do tempo, muitos perderam o seu primeiro amor. Eu pergunto a você, você se descreveria, olhando para você se descreveria como uma pessoa completamente apaixonada por Cristo? Ou, de repente, a expressão parcialmente interessado por Cristo reflete mais quem você é? Olhe para você, não olhe para mais ninguém. Você é alguém completamente apaixonado por Cristo? Ou você é apenas alguém parcialmente interessado por Cristo? O apóstolo Paulo, ele nos ensina a olharmos para nós mesmos e nos examinarmos quanto à nossa fé e quanto ao nosso próprio relacionamento com Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Examine a você mesmo, para ver se a sua fé ainda está como deveria estar. Prove para ver se você ainda ama o Senhor. Eu poderia parafrasear dentro do nosso contexto aqui, dizer: olhe para o seu coração, olhe para o seu paixômetro, seria o medidor da paixão. Olha como é que está aí o seu paixômetro, como é que está o seu medidor de paixão, como é que está o seu tanque de amor por Deus, por Jesus. Ele está na reserva? Ou será que você tem andado com o tanque vazio? Ou ele está lá dando cheio, completo? Como é que está o seu amor por Deus? Como é que anda a sua fé? Como é que está o seu relacionamento com Cristo? A ideia aqui do apóstolo Paulo é justamente olharmos para nós e fazermos uma autoavaliação. Queridos, quando nós estamos vivendo o primeiro amor, e o primeiro amor não é algo que é vivido somente no início do relacionamento com Cristo. Observe que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor. Então observe, quando nós estamos vivendo o primeiro amor, quando estamos completamente apaixonados por alguém ou por uma causa, nada nos detém. Quando estamos completamente apaixonados por alguém, por uma causa, nenhum lugar é longe demais, nenhuma montanha é tão alta, nenhum deserto é tão quente, nenhum mar é tão profundo, nada é insuperável, nada é intransponível. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando estamos completamente apaixonados por alguém ou por uma causa. Nós temos a energia necessária, nós temos o entusiasmo necessário, a motivação necessária, a confiança necessária para superar qualquer obstáculo ou desafio. Mas quando nós perdemos o primeiro amor, quando o nosso amor esfria, então qualquer morrinho é uma grande montanha, qualquer poça d'água se transforma num mar profundo, e qualquer areia se transforma num deserto intransponível, porque perdemos a chama do amor. Queridos, assim como combustível, já que eu estou falando do medidor de amor, de paixão, o paixômetro, assim como o combustível de um carro, o amor humano, ele também tende a diminuir à medida que a distância percorrida aumenta. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é comum que quanto mais tempo de evangelho você tem,
mais devagar você fica no seu amor para com Cristo. Você deve lembrar de que talvez você já viveu um amor mais intenso por Cristo. Mas quanto mais o tempo passa, maior a distância percorrida, em vez da gente amar mais, a tendência, o mais comum é que a gente ame menos. É que a gente esfrie no nosso amor, a gente fica mais devagar. E como é triste a gente olhar para essa realidade e ver como isso é comum no meio da igreja. Você olha, se você está há bastante tempo na igreja, como eu estou, né, aqui desde o início, nesses 21 anos, e você olha e você vê que tinham pessoas que no passado, não tão distante, tinham um brilho no olho, tinha sangue nos olhos, sabe, uma alegria em servir, mas de repente aquele brilho no olho se apagou, aquele sangue nos olhos sumiram, e a pessoa se esquiva das oportunidades que tem para servir, eles fogem da comunhão, já não são como eram antes. E sabe por que isso acontece? Porque o combustível acabou, o amor se esfriou, o primeiro amor se perdeu, aquele furacão virou apenas uma pequena brisa, bem fraquinha, e o crente está bem devagarzinho. Mas diante dessa constatação, terrível, mas é uma constatação, de que quanto mais de tempo de evangelho a gente tem, quanto mais tempo de crente nós temos, mais devagar nós ficamos. Diante da constatação de que quanto mais tempo de evangelho, mais lento o crente fica e menos ele consegue amar a Deus, surge a seguinte pergunta: será que todos nós estamos fadados, todos nós estamos condenados ao esfriamento do amor? Será que todos nós estamos condenados, fadados a perder o primeiro amor à medida que o tempo passar? Será que isso é normal? E a resposta é não, definitivamente não, isso não é normal, não, nós não estamos fadados a isso. Não confunda algo comum com algo normal. É comum, porque acontece com muita gente, talvez com a maioria, mas não é normal, porque se fosse normal, se fosse o esperado, Jesus não teria repreendido os irmãos de Éfeso. E ele disse: eu tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Eu tenho contra vocês que já não me amam como me amavam no início. Então, se Jesus está repreendendo, é porque não é normal. Não é isso que Deus espera de nós. É comum, mas não é normal. Então, queridos, se seu primeiro amor por Cristo, pela igreja, que é o corpo de Cristo, pelo reino de Deus, se esfriou, se o teu brilho nos olhos se apagou, então Jesus tem algo para dizer a você também. E o que ele tem para dizer a você é o que ele disse para a igreja de Éfeso. Ele diz: tenho contra ti isto, que já não me amas mais como me amava no princípio. Olha para dentro de você e veja se essa palavra não é para você. Queridos, uma das causas principais do esfriamento do amor, da perda do primeiro amor, é porque nós começamos a focar o nosso olhar nas pessoas que estão à nossa volta e a nos concentrarmos nas suas falhas, nos seus defeitos e imperfeições. Presta atenção se não é isso. Talvez a principal causa do esfriamento do amor é essa: tiramos os olhos de Cristo, estávamos focados em Cristo, e aí nós tiramos os olhos que estávamos focados nele e colocamos os olhos nas pessoas. Eu nunca vi um crente desanimado
que estivesse olhando firmemente para Cristo. Você não vai encontrar. Você nunca vai encontrar um crente que esteja olhando firmemente para Cristo e esteja desanimado. Não. Toda vez que você encontrar um crente desanimado, bem devagarzinho, converse com ele, e você vai ver que ele está focando nas pessoas e não em Cristo. Escute o testemunho de um crente desanimado. Escute a história de um desistente, e você com certeza ouvirá a história de como pessoas fizeram ele desanimar, e de como pessoas fizeram ele desistir, com seus erros, com suas injustiças, com seus defeitos, com sua falsidade, com sua hipocrisia. Escute qualquer crente desanimado ou desistente falando por que ele desanimou, e você vai ouvir o relato de como pessoas fizeram isso com ele. Mas as pessoas só puderam fazer isso com ele porque ele estava olhando para as pessoas em vez de olhar para Cristo. Uma vez eu li uma frase muito forte, que embora podemos dizer que ela tem as suas exceções, mas ela é muito forte, e a frase dizia assim, não tem aí, mas a frase dizia assim: se você saiu da igreja por causa de pessoas, é porque provavelmente você não entrou nela por causa de Cristo. Por que você entrou na igreja por causa de Cristo e agora está saindo por causa das pessoas? Cristo não está mais lá? Amados, fixar os seus olhos em pessoas é permitir que coloque uma mangueira dentro do seu tanque de amor e deixar que drenem completamente e esvaziem o seu tanque. Se você tirar os olhos de Cristo e colocar os seus olhos nas pessoas, no pastor, no supervisor, no facilitador de PGM, normalmente os maiores vilões são justamente os líderes, são aqueles para quem as pessoas mais fixam os olhos. Deixa eu dizer para você, não fixa os teus olhos em mim não, porque se você fizer isso, você está perdido. Está perdido. Não fixe seus olhos em nenhum facilitador de PGM nem supervisor. Não faça isso, porque senão você está perdido. Não fixe seus olhos em ninguém além de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24. Olha o que Paulo dá o conselho aqui, olha que conselho bom de Paulo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, olha de novo aí, de todo o coração, parte da alma, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo sabia que era tão perigoso focar os teus olhos em pessoas, que ele está dizendo assim, mesmo quando você estiver servindo as pessoas, mantenha os seus olhos em Cristo. Olha que conselho, ele está dizendo, quando você estiver fazendo algo para as pessoas, não faça para elas, faça como se fosse para Cristo, ou seja, continua olhando para Cristo, mesmo quando você está servindo as pessoas, não olha para elas, não espere a gratidão delas, não espere a recompensa delas, não espere algo bom delas, olhe para Cristo, que a recompensa vem dEle. Então, querido, é tão perigoso olhar para pessoas, que você não deveria olhar nem para as pessoas que você está abençoando, porque essas mesmas pessoas podem te decepcionar. Olha para Cristo, continua olhando para Cristo, faz que nem Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e toca para o outro, né? Você serve as pessoas, mas não olha para elas, você olha para Cristo, serve as pessoas olhando para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós veremos sempre alguém que merece mais do que estamos fazendo, que merece mais do que estamos dando, que merece muito mais do que somos, e isso vai encher o nosso tanque de amor por Ele. Então, quando você olha para pessoas, o seu tanque do amor é esvaziado, mas quando você olha para Cristo, o seu tanque de amor
é abastecido. Então escolha fixar os seus olhos naquele que vai manter o seu tanque do amor cheio, e não naqueles que vão esvaziar o seu tanque do amor. Se você anda desanimado, se você perdeu o brilho no olhar, se você perdeu o primeiro amor, deixa eu dizer algo muito sério para você: Deus não merece e Deus não aceita que sirvamos a Ele com um olhar de cachorro morto, que sirvamos a Ele de qualquer jeito, sem vontade, sem paixão, sem amor. Então precisamos renovar o nosso amor por Cristo. A pergunta que vamos responder agora é a seguinte: quais os sintomas de que o seu amor, que o meu amor por Cristo está precisando ser renovado? Eu estou na dúvida se realmente o meu amor precisa ser renovado. Será que eu não estou amando mais a Cristo como eu amava no princípio? Quais são os sintomas que indicam que o meu amor por Cristo deu uma caída? Precisa ser renovado. Primeiro sintoma, coisas práticas, mas olha para você. Primeiro sintoma: sei que meu amor por Cristo precisa ser renovado quando começar a vir à igreja ou ao PGM por obrigação, desencargo de consciência ou por falta de opção. Está acontecendo com você? Você está vindo para a igreja, ou para a escola bíblica, ou para o culto, ao PGM, você está vindo por obrigação, ou por desencargo de consciência, ou por falta de opção? Isso é um sintoma claro de quem precisa ter o amor por Cristo renovado. Esse é o primeiro sinal de que você perdeu o primeiro amor. É quando você começa a perder o desejo de congregar, o desejo de adorar ao Senhor. Você vem por obrigação. Se eu não for, o meu facilitador vai ver que eu não fui. Ou se eu não for, o meu supervisor vai ver que eu não fui. Ou o pastor vai ver que eu não fui. Se eu não for, Deus pode me castigar. Tem gente que pensa isso. E aí ele vem, mas vem por obrigação. Outros que vêm por desencargo de consciência. Deus já fez tanto por mim, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir. Aí ele vem assim, por desencargo de consciência. Ou então ele vem por falta de opção. Espera aí, hoje meu time não joga no horário do culto. O meu menino não está com sono, está tudo esperto. Aí sai assim do lado de fora, olha, se tem nenhuma nuvem escura que vai chover, eu acho que hoje eu tenho que ir, não tem nenhuma desculpa para eu não ir hoje. Falta de opção. Não tem nenhum aniversário do primo, do tio, da vizinha, da minha avó. Então eu vou ter que ir para o culto, porque se tivesse aniversário eu ia. Vem por falta de opção. Por que eu estou falando isso? Você diz, mas isso é não é uma coisa muito séria. Deixa eu dizer para você. Vamos ler aqui Atos capítulo 2. Essa igreja conhece bem essa passagem. Atos capítulo 2, versículo 41 a 46. Aqui é o relato da igreja primitiva. Aqui eles tinham se convertido. Aqui é o momento da conversão de 3.000 pessoas. Aqui ainda no início, no Pentecostes, ali no início da chegada do derramado do Espírito Santo, essas pessoas estavam vivendo o primeiro amor. Agora vamos ler esse texto com a seguinte pergunta: quais as características aqui de pessoas que estão vivendo o primeiro amor? Vamos procurar isso nesse texto. Olha só: os que aceitaram a mensagem, ou seja, os que se converteram, foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles, quem? Aqueles que se converteram estavam vivendo esse primeiro amor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Querido, eles iam para a escola bíblica. Pegou aí? Eles se dedicavam ao ensino. Eles iam estudar o que os apóstolos estavam ensinando. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o quê? E a comunhão. Ao partir do pão e as orações. Olha só, escola bíblica, comunhão, partir do pão, orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a quê? Reunir-se
no pátio do templo, partiu pão aonde? De casa em casa, em suas casas, PGM, e juntos participavam das refeições. Com o quê? Com pesar, por obrigação? Não, com uma alegria e sinceridade de coração. Eles estavam ali porque eles queriam estar. Então, se você analisar aqui, quais são as marcas de uma igreja que está vivendo o primeiro amor? A marca mais profunda é comunhão, é querer reunir-se, é estar na adoração, é estar estudando a doutrina dos apóstolos, é estar partindo o pão, compartilhando, generosidade, reunindo-se de casa em casa. Querido, se isso não arde mais no seu coração, se está em comunhão, se reunisse com seus irmãos para oração, para partir o pão, para estudar a doutrina dos apóstolos, para adoração, se isso é um pesar para você, se isso é uma obrigação para você, se você não faz isso com alegria de coração, você perdeu o primeiro amor. Olha o que diz Isaías 29:13, porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, regras de homens, em que maquinalmente, ou seja, uma coisa, não é uma coisa natural, é uma coisa, como é que eu poderia dizer, maquinalmente, uma coisa mecânica, que você foi instruído. Observe que nesse texto, Deus está repreendendo justamente as pessoas que vinham diante dele para lhe prestar culto, mas elas faziam isso por obrigação ou por tradição, não de coração. Vocês se aproximam de mim e abrem a boca e falam palavras que me honram, mas o coração de vocês não está aqui. O coração de vocês está distante de mim. As pessoas iam até Deus, diante de Deus, supostamente para adorá-lo, mas não de coração. Ia por obrigação, por tradição, porque os outros faziam, porque já era costume, porque era obrigação. Então eu pergunto a você que está hoje aqui: você está aqui, ok, mas eu pergunto, o seu coração também está aqui agora? Você veio a esse lugar hoje, mas eu pergunto, o seu coração acompanhou você até esse lugar hoje? Ou o seu corpo está aqui e o seu coração está lá fora, em outro lugar agora? Você está realmente escutando o que eu estou falando aqui? Na hora dos louvores, o que você estava fazendo? Você estava adorando? O seu coração veio com você, ou ele ficou em outro lugar? É isso que estava acontecendo aqui, que Deus está usando o profeta Isaías para repreender. Se aproximam de mim com os lábios, vocês fazem isso por obrigação, de forma mecânica, mas o coração de vocês não está junto com vocês. Vocês não estão fazendo isso de coração. Então, quando você perde o desejo de congregar, de reunir-se, de adorar, de ter comunhão na presença do Senhor, isso é um sintoma claro de que você perdeu o primeiro amor. Olha o que Davi, olha a gente falando de Davi de novo aqui, Salmo 84:10, ele diz: pois um dia em teus átrios aqui era o tabernáculo, era o lugar da adoração, ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Entenda, tendas da perversidade aqui, ele está falando dos lugares do mundo onde há o prazer do mundo. Ele está dizendo, em outras versões assim, eu prefiro ser porteiro na casa de Deus. Não chego nem a entrar, eu prefiro ficar na porta do que nas tendas que o mundo oferece. E ele está dizendo, um dia na casa do Senhor, diante do Senhor, para mim é mais valioso do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Isso aqui é alguém que ama ao Senhor de todo o coração. É esse o desejo que você tem, e você faz isso com uma alegria
de coração, como dizia em Atos. Segundo sintoma de que o meu amor precisa ser renovado. Sei que meu amor por Cristo precisa ser renovado quando eu não estiver mais disposto a sacrificar-me pelo reino de Deus. Aquilo que eu falei no início, quem está apaixonado por alguém ou por alguma causa, não mede distância, não mede esforço, não tem tempo ruim. O sintoma de que você perdeu o primeiro amor é quando você perde a capacidade de sacrificar-se por Cristo. E o que é o primeiro amor que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? O primeiro amor é um sentimento forte, arrebatador, que faz com que eu coloque Jesus acima de todas as demais coisas. Isso é bem exemplificado na parábola que Jesus conta em Mateus 13:44, quando ele fala sobre o que é o reino de Deus. Mateus 13:44, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então imagina, aqui é a história de um homem. Ele vai passando numa fazenda que não é dele, e lá ele encontra um tesouro naquela fazenda, enterrado, escondido na fazenda. Mas ele não pode pegar aquele tesouro porque a fazenda não é dele. Ele deixa lá onde estava, vai e vende tudo que ele tem e compra a fazenda. Porque ele queria a fazenda? Não, porque ele queria aquele tesouro que ele encontrou. Ele está dizendo, o reino dos céus é como esse tesouro. Quando você encontra, você é tomado de uma alegria profunda, e você está disposto a abrir mão de tudo para fazer parte dele. Então essas duas características são evidentes na vida de quem tem um encontro real com Jesus: profunda alegria e o desejo e a capacidade de abrir mão de tudo para fazer parte da família de Deus. Porém, as pessoas cujo amor se esfriou dizem: eu quero contribuir com o reino, desde que isso não me faça falta. As pessoas cujo amor se esfriou dizem: eu quero servir, desde que isso não significa que eu tenha que me comprometer por muito tempo, sabe? Desde que isso não atrapalhe os compromissos da minha agenda, desde que eu possa encaixar no meu tempo livre. Aquelas pessoas cujo amor se esfriou, eles dizem: eu quero investir na vida de alguém, desde que não seja uma pessoa muito complicada. Mas veja o que Davi nos ensina sobre como devemos investir, servir a Deus e no reino de Deus. Davi de novo nos ensinando aqui. A série acabou, mas Davi continua por aqui. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22 ao 25. Estava acontecendo uma praga, uma enfermidade, e Davi resolveu fazer um sacrifício, um culto a Deus, que era, no Antigo Testamento, era em forma de sacrifício, para pedir a Deus que salvasse o povo daquela enfermidade, daquela praga. E esse é o contexto aqui. Mas Davi estava num lugar que não pertencia a ele. Então olha só o contexto. Então Davi lhe disse: quero que você me venda, está falando para o dono da terra, quero que você me venda o terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele, por esse terreno aqui, por esse lugar de malhar os cereais. Araúna, que era o dono do terreno, do terreiro de malhar cereais, Araúna disse: fique com o terreiro e faça dele o que quiser. Aqui estão esses bois também para serem queimados no sacrifício no altar. Na próxima tela, o texto continua:
Diz, as tábuas de debulhar cereais está aqui para serem usadas como lenha. E também está aqui o trigo para dar como oferta. Araúna diz assim: eu lhe dou tudo isso, Davi. Mas Davi respondeu: isso não, desse jeito não dá certo. Ele diz: eu pagarei um preço justo, não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Você entendeu o que aconteceu aqui? Davi diz: eu quero fazer um culto a Deus, nos moldes do Antigo Testamento. O que era um culto a Deus nos moldes do Antigo Testamento? Se você estava num lugar que não era o lugar habitual, você construía um altar, você fazia um altar de pedras, e você sacrificava animais diante daquele altar, e você queimava parte daqueles animais como oferta a Deus, e você também queimava cereais naquele altar como oferta a Deus. E aí Davi está dizendo: eu quero clamar a Deus, fazer um culto a Deus, sacrificar algo a Deus, para clamar a Ele misericórdia sobre o povo. E para isso eu preciso desse terreno aqui. Ele precisava do terreno, ele precisava dos bois, ele precisava dos cereais, ele precisava da lenha. E a Araúna, diante do rei, ele diz o quê? Não, eu não vou te vender. Além de Davi ser rei, ele está querendo fazer algo para o nosso bem. É tudo seu. Pode pegar aí, está aqui os bois, está aqui a lenha, está aqui o cereal, tudo. Se fosse um de nós, diz assim: agora eu me dei bem. Além, não vou precisar gastar um centavo e ainda vou fazer um culto para o Senhor aqui decente. Mas o que é que Davi diz? Desse jeito não. Para aí, desse jeito eu não aceito não. Ele diz: eu não posso. Olha o que Davi diz: eu não posso ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Gente, isso aqui é uma lição tremenda. Davi está dizendo: eu não posso oferecer a Deus algo que não tem um valor significativo para mim, algo que não represente um custo para mim. E aí ele faz questão e ele paga 7 quilos de ouro. Eu vou pagar o que é justo, porque eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. O princípio aqui, querido, você nunca deve oferecer a Deus a sobra. Você nunca deve oferecer a Deus o resto, seja lá do que for. A sobra do seu recurso, a sobra do seu tempo, a sobra da sua energia. Tem gente que diz: não, quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus com mais dedicação. Quando tu estiver velho, só as unhas, aí tu vai servir a Deus. Então os teus melhores anos, a tua melhor energia, você vai dedicar para você mesmo. E quando você tiver só o bagaço, Senhor, eu estou aqui agora para servir o Senhor. Ou então eu pego o melhor da minha agenda, o filé mignon da minha agenda, é todo para mim. Se sobrar um tempo, na sobra, quando desmarcar um compromisso, quando sobrar, aí eu faço alguma coisa no reino de Deus. Davi está dizendo: não está certo isso. Querido, eu pergunto a você: a oferta que você tem dado, o dízimo que você tem devolvido, o tempo que você tem dedicado, a energia que você tem empregado no reino de Deus, representa algum custo real para você? Ou é sobra? Tem um capítulo de um livro de Francis Chan, que eu até preguei uma mensagem com esse título, que diz: servindo restos a um Deus santo. É isso que nós fazemos a maior parte do tempo. Nós servimos restos a um Deus santo. Pessoas que perderam o seu primeiro amor, elas estão dispostas a obedecer, mas só até certo ponto. Elas estão dispostas a servir, mas só até certo ponto. Para elas tudo tem limite.
nada de radicalismo. O problema é que para Jesus o limite é a entrega total. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe, não necessariamente Jesus vai exigir de você o que ele exigiu do jovem rico, que diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Por que ele fez isso com o jovem rico? Porque o jovem rico estava dizendo, eu obedeço todos os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus só confrontou ele dizendo, o primeiro mandamento você já não obedece. O seu coração está na riqueza e não em Deus. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Então ele foi um confronto. Mas todo aquele que serve a Jesus tem que renunciar a tudo que tem, ou seja, tem que estar disposto. Lembra do tesouro? Disposto a renunciar a tudo para fazer parte do reino de Deus. Os que tiveram o amor esfriado, perderam o primeiro amor, ele diz, eu quero ser discípulo, mas esse negócio de tomar a cruz e seguir, isso é radical demais. Está fora de moda, gente. Eu nos dias de hoje, 2023, tomar a cruz e seguir. Não. Hoje nós somos worship, né? Nós somos mais light. Eu quero ser discípulo de Jesus, mas esse negócio de negar-se a si mesmo, abrir mão dos seus próprios sonhos, seus próprios projetos, dar a outra face, orar pelos meus inimigos, amar e me relacionar com pessoas complicadas, repartir o que eu tenho, isso é radicalismo demais. Querida, a ideia de uma pessoa se considerar cristã, a ideia de uma pessoa se considerar discípulo de Jesus, sem estar disposto a sacrificar-se por Cristo, é simplesmente absurda aos olhos de tudo que a Bíblia diz e tudo que o Evangelho diz. Lembre-se da última coisa que Jesus nos mandou fazer antes dele subir aos céus. Ele mandou a gente fazer o quê? Discípulos. E ele diz, você não pode ser meu discípulo se você não renunciar a tudo que você tem. Você não pode ser meu discípulo se você não tomar a sua cruz e seguir-me. Você não pode ser meu discípulo se você não negar a si mesmo. Olha aqui, Mateus 28, 19, 20. Olha o que Jesus nos disse antes de subir aos céus. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Não é só algumas coisas, tudo tem ordenado. Mas lembre-se, aqui não existe nenhum acréscimo. Parece que as pessoas do nosso tempo, os crentes moderninhos, parece que eles leem aqui um acréscimo. Parece que Jesus disse assim, ide por todo mundo e fazei discípulos, e ensina eles a obedecer tudo que tem ordenado. Mas, veja bem, se ser discípulo for pedir muito, diga às pessoas que bastam que elas se tornem crentes. Sabe como é que é? Crentes, aquelas pessoas que vão à igreja sem assumir compromisso comigo. Parece até que Jesus acrescentou isso. Se ser discípulo é muito, pedir muito, então diga às pessoas que apenas sejam crentes, sabe? Aquelas pessoas que frequentam a igreja, quando dá, que vão ao culto, que quando der um tempo eles servem alguma coisa, desencargam consciência, eles vão lá e fazem alguma boa obra para, sei lá, ficar mais quites com Deus na cabeça deles. Mas Jesus não disse isso, querida. Ou você é discípulo ou você não é discípulo. Ou você toma a sua cruz e segue, ou você não segue. Ou você nega a si mesmo para segui-lo, ou você não segue. O problema é que nos nossos dias, no tempo de Jesus estava aqui fisicamente, não tinha como você fingir que seguia. Porque ele estava aqui assim, andando. E você, ou você seguia, ou você largava tudo, como os discípulos fizeram, como Pedro fez, largou o barco, largou as redes e teve que seguir ele. Pedro não dava para ficar lá no barco dizendo, eu estou seguindo Jesus, e lá no barco não dava. Mas hoje, a gente pode fingir que segue Jesus, e enganar até a gente mesmo, é só frequentar a igreja. Aí eu digo, sou discípulo.
Mas isso não é ser discípulo. Isso no máximo é ser consumidor de culto. Não é ser discípulo. Então lembre-se disso, querido. Eu sei que o meu amor por Cristo precisa ser renovado quando eu perder a capacidade de sacrificar-me, de abrir mão de mim mesmo por Cristo. Terceiro sintoma: sei que meu amor por Cristo precisa ser renovado quando estiver mais focado na vida terrena do que na vida eterna. Este é um outro sintoma claro de quem perdeu o primeiro amor por Cristo. O foco dele está nas coisas terrenas e não nas coisas eternas, não na vida eterna. Os que se esfriaram no amor por Cristo, eles se perdem no meio dos seus compromissos, da sua agenda, dos seus trabalhos, dos seus estudos, suas conquistas, seus projetos pessoais. Mas olha o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 20. Ele diz: pois como já lhes disse repetidas vezes. Eu já disse isso um monte de vezes. E agora repito com lágrimas. Há muitos, de onde? Ele está falando para quem? Para os irmãos da igreja de Filipos, para os filipenses, está falando para crente aqui. Ele diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando de pessoas que estavam dentro da igreja, mas viviam como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Por que é que eles são inimigos da cruz de Cristo? Ele diz: só pensam nas coisas terrenas. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos aqui na última música. Mas atente, o que é que torna alguém que, mesmo estando dentro da igreja, pode se tornar inimigo da cruz de Cristo, inimigo do Evangelho? É alguém que só pensa nas coisas terrenas. É alguém que tem o foco completamente voltado para as coisas terrenas. Então, querido, se o teu foco está nas coisas materiais, nas coisas terrenas, e é só nisso, essa é a coisa mais importante, não quer dizer que você agora vai virar um ser puramente espiritual, que você não vai se preocupar com o sustento da tua casa, que você não vai ter nenhum projeto para ganhar o sustento. Não! Aqui está falando de alguém que tem o foco da sua vida nas coisas terrenas. O seu melhor, o melhor das suas ideias, o melhor da sua energia, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, tudo é para essa terra. Querido, você precisa ter o amor por Cristo renovado. A dica é: não invista o melhor do seu tempo e dos seus recursos, da sua energia, no lugar de onde você está saindo, porque hoje eu estou um dia mais perto de sair dessa vida terrena do que eu estava ontem. Nós estamos saindo aqui. Você está morrendo, você sabia disso? Você está morrendo. Eu não sabia que eu estou com um diagnóstico de alguma doença terminal. Não, você está morrendo. Hoje você está um dia mais perto da morte do que estava ontem. Nós estamos saindo aqui. É questão de sabedoria. Não invista todo o teu tempo, tua energia, teus recursos, tuas ideias. O que tem de melhor do lugar onde você está saindo. É melhor você focar em investir para o lugar onde você está indo e onde você vai passar a eternidade. Por isso que Jesus disse: juntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Não junte tesouros na terra. Quarto sintoma de que o nosso amor por Cristo precisa ser renovado: sei que meu amor por Cristo precisa ser renovado quando eu parar de me importar com os perdidos. Quando o nosso amor por Cristo esfria, o nosso amor pelos perdidos simplesmente desaparece. Se seu amor por Cristo está fraco, imagine o seu amor por pessoas que você nem conhece, pessoas que nem merecem a salvação, assim como você não merece. Então, quando o seu amor por Cristo esfria, o seu amor pelos perdidos, perdidos quem são? Para você que talvez está acostumado com essa linguagem
bíblica, os perdidos são aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se o seu amor por Cristo esfriou, o seu amor pelos perdidos simplesmente desaparece. As pessoas que perderam o seu primeiro amor por Cristo, eles não compartilham sua fé, porque na verdade eles não sentem pelos perdidos o que Jesus sentia. Ele sentia compaixão. E Jesus olhou para as multidões que estavam perdidas, sem pastor, e ele teve compaixão delas. Mas quem teve o amor esfriado, ele é indiferente a isso. Pra você ter ideia, como tem gente dentro da igreja que está completamente indiferente aos perdidos que têm morrido sem salvação e ido para o inferno. Que tem gente dentro da igreja, eu estou falando da nossa igreja, tem gente aqui hoje que se incomoda com o tempo que eu gasto no final do culto para fazer um convite de salvação para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Tem gente que se incomoda tanto que sai. Ele diz assim: esse momento não é para mim, eu não estou nem aí se alguém hoje vai sair do inferno e entrar no céu. Eu não estou nem aí se alguém hoje vai nascer espiritualmente, nascer de novo. Eu não estou nem aí se alguém estava perdido e agora vai ser achado. Ele sai. Ele se chateia. Perda de tempo, já está terminando agora. Aí eu lembro daquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o que estava perdido, né? Aí chega para o pai se alegra, e todo mundo se alegra com o pai. O pai dá uma festona. Quando o filho mais velho, todo certinho, chega, está lá uma festona. O que está acontecendo? Aí o teu irmão que estava perdido voltou e teu pai está dando uma festa. O que é que ele faz? Ele vai para a festa? A parábola diz que ele senta lá do lado de fora e fica lá emburrado. O pai vem e chama ele: vamos para a festa, meu filho. Tem muita gente dentro da igreja assim. Ele não consegue se alegrar, se importar com os perdidos e nem se alegrar com aqueles que são salvos. Eles não lembram mais da alegria. Lembra da parábola do tesouro escondido? Ele foi tomado por uma profunda alegria. Essa é a primeira característica. Ele não lembra mais da alegria que ele sentiu quando conheceu a Cristo. E é por isso que ele também não sente mais nenhuma alegria quando vê alguém se entregando a Cristo. O maior milagre de todos acontecendo e ele sai completamente indiferente, porque ele não se importa. Querido, o seu amor esfriou. O primeiro amor por Cristo já era. Você precisa ter o seu amor renovado. Mas eu não quero só dizer o problema, eu quero ajudar na solução. E a pergunta é: que atitudes podem ajudar a renovar o meu amor por Cristo? Vou dizer 2 atitudes apenas. Primeiro, tão simples. Lembrei daquela propaganda daquela operadora que está quebrada assim, tão simples como um oi. Primeiro, ore a Deus pedindo para renovar o seu amor. Mas é isso, pastor? É isso. Olha que legal. Ore a Deus pedindo para Ele renovar o seu amor. 1 João 5,14, quem estava na conexão hoje lembra desse texto. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, é batata, Ele vai te dar. É certeza. E nós começamos a mensagem de hoje lendo qual é o maior propósito de Deus, o maior mandamento de Deus para nós. Qual é? Lembra? O primeiro versículo que nós lemos, Jesus dizendo ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, até perder o fôlego. Então, qual é a vontade de Deus para mim? A principal coisa que Ele quer que eu faça, que eu ame. Então, quando eu disser: Senhor, renova o meu amor por Ti, eu sou tão miserável que eu tenho que pedir isso a Ele. Ele não vai dar um edifício, não vou renovar. Não, Ele vai renovar, porque Ele quer isso mais do que eu. Querido, Deus quer que você o ame mais do que você quer amá-lo. Então, na hora que você pedir isso a Ele, Ele vai te dar. Se você pedir de todo o teu coração. Então, orar segundo a vontade de Deus é isso. Peça isso, Ele vai te dar.
Certa vez eu li uma ilustração, conta a história de duas esposas de pastores. As duas estavam sentadas conversando, enquanto costuravam, consertavam a calça dos maridos, dos pastores, né? As esposas, cada uma costurando a calça do marido. E aí uma delas, enquanto costurava o fundo da calça do marido, ela comentou com a outra: ah, meu pobre marido, anda tão desencorajado, bichinho, nada parece dar certo para ele está quase desistindo do ministério. Ela disse isso enquanto costurava o fundo da calça dele. A outra, esposa do pastor, enquanto costurava o joelho da calça do marido, diz assim: pois meu marido está se sentindo exatamente o oposto. Ele está mais entusiasmado do que nunca, tudo que ele faz dá certo. Ele está cheio de planos e de projetos na igreja. Quem captou aqui a moral da história? Levanta a mão aí, quem captou a moral da história? Qual era a razão pela qual esse segundo pastor estava entusiasmado com Deus e com o reino? Ele orava. Era o joelho da calça que estava rasgado, outro era o fundo da calça que estava rasgado, outro vivia sentado, não era de joelhos. Ore, querido, peça a Deus e Ele vai renovar o seu amor. A questão é o quanto você quer isso, porque Deus com certeza quer isso para você. Segunda atitude que pode ajudar você a ter o seu amor por Cristo renovado. Querido, se acompanhe de pessoas apaixonadas por Cristo. Tem um ditado que diz: diz-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Mas tem um texto bíblico, Provérbios 3:20, que diz assim: aqueles que andam com os sábios serão cada vez mais sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por que o companheiro do tolo vai acabar mal? Porque vai se tornar tolo também. Essa é a lógica aqui. Quem anda com os sábios se torna sábio, quem anda com os tolos se tornam tolos. As más companhias, já diz também a Bíblia, corrompem os bons costumes. Queridos, muitos crentes têm esfriado no seu amor por Cristo, porque têm convivido tempo demais, perto demais, com outros crentes apáticos, desanimados e tóxicos. É impossível você manter um fogo aceso dentro d'água. Você está cercado de gente desanimada, cercado de gente apática, cercado de gente murmurador o tempo todo. É difícil você manter a chama acesa. Está todo mundo jogando água em cima. Quando os apaixonados por Cristo começam a conviver muito tempo com os crentes frios, desinteressados, descomprometidos, apáticos, normalmente eles têm 4 tipos de reações. O crente que está vivendo o primeiro amor começa a conviver muito com esse tipo de crente. Eles têm 4 reações. A primeira reação deles, quando começa a conviver com essas pessoas apáticas, desanimadas, eles ficam indignados. Como assim vocês estão assim tão desanimados? E Cristo é tão maravilhoso. Eles ficam indignados. Mas passa um tempinho, aí eles ficam só tristes. Passa mais um tempinho, eles já estão conformados. É assim mesmo que os irmãos são. Daqui um pouquinho ele está igual a eles. Agora, deixa eu falar para esses crentes desanimados, frios, apáticos. Querido, cuidado, viu? Deus cobrará você, não só por ter perdido o teu primeiro amor, mas também por ser responsável por fazer outros a perderem também. Deus vai cobrar você não por ser apenas frio, desanimado, apático, mas também se você é aquele que faz os outros esfriarem também. Mas pior do que o crente frio e desanimado é o
crente tóxico. Eu acho que aqui não tem, não tem? Não diga nada. O que é um crente tóxico? Todas as pessoas que se aproximam deles adoecem, espiritualmente falando. As pessoas que se aproximam, começam a andar com eles, adoecem. Mas rapaz, fulano estava tão envolvido no ministério, tão envolvido na igreja, aí começou a andar com aquele irmão lá, desanimou. É tão tóxico que começa a andar com ele, adoece, desanima, se afasta da comunhão, se volta contra a liderança, desaparece. Esses tóxicos é assim, quando eles veem alguém envolvido, eu não sei porque eles continuam na igreja, os tóxicos. Eles não amam mais Jesus, eles não amam a igreja, mas estão por aqui, parece que o objetivo deles é apenas fazer os outros adoecer. Quando ele vê alguém lá servindo com todo entusiasmo, ele diz: "Ah, bobão", todo empolgado. Aí ele chega e diz assim: eu também já fui assim. Aí eu diz: "Por que não é mais, irmão?" "Porque os meus olhos se abriram." "Por quê?" "Não, nada não. Ele vai só jogando o veneninho tóxico. Querido, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Olha o que diz aí. Paulo diz assim: "Não vos torneis causa de tropeço." Em outras versões tem: "Não vos torneis pedra de tropeço." Ou seja, uma pedra que faz os outros tropeçarem, ou seja, caírem. Nem para os judeus, nem para os gentios, que são os não judeus, nem tampouco para a igreja de Deus. Não sejam pedra de tropeço, não seja causa de tropeço, querido. Existem dois tipos de pedras na igreja, segundo a Bíblia. O apóstolo Pedro diz que todos nós que fazemos parte da igreja devemos ser como pedras vivas, usadas para a edificação da casa do Senhor. Pedras vivas. Então existem as pedras vivas e existem as pedras de tropeço. São os dois tipos de pedras que existem dentro da igreja. Pedras vivas são aquelas usadas por Deus para edificar a sua igreja. Pedras de tropeço são aquelas usadas por Satanás para destruir a igreja de Deus. Eu pergunto para você olhar para você: que tipo de pedra você é? Olha para você, que tipo de pedra você tem sido? Você tem se comportado como qual tipo de pedra? Como pedra viva usada por Deus para edificar a sua igreja? Ou você tem se comportado como pedra de tropeço para esfriar os outros e fazer os outros tropeçarem e desistirem da caminhada? Se você tem sido pedra de tropeço, querido, arrependa-se. Olha o que diz Lucas 17, versículo 1 e 2. Disse Jesus aos seus discípulos: "É inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos." O que é esse escândalo aqui? No final ele explica: é alguém que faz os servos de Deus, que ele chama de pequeninos, tropeçarem. Então o escândalo aqui é o mesmo que ser pedra de tropeço. Diz: o que seria dar escândalo? A pessoa: escândalo é só alguém que foi lá, um crente que adulterou, um crente que roubou, um crente que fez alguma coisa muito feia e deu escândalo. Isso também é escândalo. Mas escândalo é tudo aquilo que faz um dos pequeninos tropeçarem. Se você, com a sua frieza, com o seu desânimo, você contamina quem está à sua volta e os faz perder o primeiro amor e tropeçar, você está provocando escândalo. E Jesus diz: olha, melhor seria que você amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço, pedra gigante, e se jogasse ao mar. Então, querido, cuidado. Se a resposta foi: eu tenho sido pedra de tropeço, abre teu olho, arrepende-se, muda.
muda, porque o final de pedra de tropeço é triste. Queridos, lembre-se, para manter acesa a nossa paixão, nós precisamos cuidar também do tipo de pessoa com quem nos acompanhamos diariamente. É claro que nós precisamos ter paz com todos e precisamos amar a todos, mas você não deve andar grudado com aqueles que te fazem esfriar o amor por Cristo. Você só tem que andar com frio se for um frio que está querendo se aquecer perto de você. Você sabe que o bichinho está frio, mas ele está doidinho para se aquecer, por isso que ele está atrás de você. Aí você anda com ele, para aquecer ele. Mas aqueles que andam com um balde de água gelada jogando em cima de você, se afaste. Ame-os, ore por eles, tenha paz com eles, mas não grude neles não, nem deixe eles grudar em você não, porque o seu amor vai terminar se apagando. Então procure estar sempre perto de pessoas apaixonadas por Cristo. Elas serão fonte de inspiração para manter a sua paixão por Cristo acesa. Então quando você encontrar alguém que tenha paixão intensa por Cristo, grude nele. Isso vai fazer com que a sua paixão, o seu amor por Cristo também seja aquecido, seja renovado. Querido, para concluir, fechando a mensagem de hoje, nada pode ser mais poderoso para reacender a chama da paixão por Cristo no meu coração e no seu coração do que exercitar a lembrança de que se Cristo não tivesse morrido por mim na cruz do Calvário, eu estaria condenado a passar a eternidade no inferno, distante de Deus. Então, se tem uma coisa capaz de fazer com que eu ame cada vez mais a Cristo, é eu lembrar o tamanho da dívida que eu tinha com Deus, que era impossível de ser paga, mas Cristo pagou no meu lugar. Então o segredo para ser apaixonado por Cristo é ser a cada dia mais consciente do tamanho da dívida que eu tinha com Deus e que Ele pagou. Por isso eu sou, e posso dizer que eu sou apaixonado por Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.